Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Vayera, e o tema abordado nesta Parashá será a concepção divina de Yitzhak. Vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos que conectam Yitzhak a uma figura muito proeminente das Escrituras. Vamos ver então? Vamos lá. E o Eterno visitou a Sara como tinha dito, e fez o Eterno a Sara como tinha falado. A Torá nos fala que Sara era uma mulher estéril e não podia ter filhos. Consequentemente, eles não tinham uma alegria, eles não tinham um motivo maior para poderem tocar sua vida em frente. Porém, para esse casal, Abraão e Sara, havia uma promessa de que o Eterno daria a eles um filho, e que o filho do ventre de Sara seria o filho da promessa. Mas como isso iria acontecer? O Eterno visitou Sara. A tradição diz, quando o Eterno e seus mensageiros aparecem a Abraão para anunciar o nascimento de Isaac, o texto implica uma visita oculta a Sara. Isso significa, como ambos filhos de Shaul afirmam, que Isaac nasceu de uma concepção divina? Será que isso aconteceu? Meu pai, vamos ver isso de uma forma um pouquinho mais detalhada, porque fica parecendo então que houve alguma coisa por trás do texto que não foi explicitada na Torá, que demonstra para nós que houve uma intervenção direta da parte do Eterno na vida de Sara, que fez com que essa mulher então tivesse o poder da concepção, que até então ela não tinha. Tá? E o Eterno Pakadet Sará, ou seja, o Eterno visitou Sara. O suporte para essa possibilidade vem da descrição do nascimento de Yitzhak. O Eterno visitou Sara como ele havia prometido. E o Eterno fez por Sara como ele havia falado. É interessante isso porque o que dá a entender o texto é que o próprio Criador veio e tocou em Sara. Houve alguma coisa que aconteceu com a vida desta mulher para que o processo natural da sua vida fosse revertido, ou seja, ela já estava na menopausa, não tinha condições mais de ter um filho. E o que acontece é que o Eterno agora entra nesse circuito para poder transformar alguma coisa. E esse visitar Sara, tá? Essa intervenção é muito interessante, porque isso implica que houve um toque do Eterno na vida dela que transformou Sara de dentro para fora. E isso é uma coisa muito interessante porque por fora Sara aparentava ser uma mulher feliz, uma mulher comum como todas as outras. Mas dentro na sua alma e também em seu corpo haviam coisas que falavam, que demonstravam que ela não era uma mulher tão feliz assim, tão realizada. Ela tinha um marido excelente, tinha uma comunhão com Hashem que era tremenda, era uma mulher que dava conselhos, que orava por outras mulheres, era uma mulher, enfim, uma mulher virtuosa, mas faltava algo a esta mulher. O que lhe faltava? A sua descendência. O verso é escrito com um paralelismo poético. O Eterno visitou Sara e ele fez o que prometeu. Essa raiz pacada tem um amplo alcance semântico na Bíblia. Nesse contexto pode significar que ele lembrou-se, cuidou ou visitou. A ideia de que o Eterno visitou Sara se une ao verbo assam, fazer, que é usado num paralelismo místico. Então isso mostra para a gente uma coisa bem legal. Havia uma promessa.
o Eterno lembrou-se da promessa que ele havia feito ao seu filho Abraão. Ele foi lá cuidar pessoalmente de que a promessa fosse cumprida. Como? Ele se materializa e visita o casal. Por quê? Porque ele havia feito a promessa, ele havia criado, trazido à existência uma promessa. E ele havia criado Abraão e Sara. Ou seja, ele não poderia deixar de fazer algo por esse casal, por conta da promessa. E é interessante que a promessa, ela ultrapassa qualquer outra circunstância. Porque a circunstância deles, qual era? Eles eram um casal já avançados em idade. Sara tinha um problema para conceber, ela era estéril. E todas as situações que a cercavam diziam a ela e a Abraão que eles não poderiam ter um filho. Ou seja, a promessa, ela ultrapassa a circunstância, ela ultrapassa as limitações humanas e ela nos leva a uma dimensão totalmente diferenciada. Quando foi a visita? O Rambam sugere que deve ter ocorrido algum tempo entre a visita no capítulo 18, quando a gravidez de Sara foi anunciada, e quando Sara deu à luz no capítulo 21. Pois nessa passagem o Eterno promete voltar. Caso contrário, a promessa de uma futura visita nunca é cumprida. Então há uma coisa interessante, porque o texto em hebraico, ele nos sugere isso, que há uma anunciação, uma posterior visitação. Isso é o raciocínio dos rabinos, nos levam a entender isso, para que a promessa possa ser cumprida. Então isso é uma coisa muito interessante, porque isso nos mostra que houve um momento primário em que a anunciação foi feita, e depois da anunciação de que ela engravidaria, de que o Eterno daria a ela um filho, houve a visitação para que houvesse já depois a concepção, tá? Então Sara depois fica com Abraão, eles têm um contato físico e a concepção. Então, nesse período aconteceu algo em que o Eterno então visita Sara. E isso não está relatado como um evento na Torá, mas nós temos as pistas de que algo aconteceu para que o próprio Eterno intervisse na vida deste casal com uma finalidade: cumprir a sua promessa. Sabe por quê, irmãos? O Eterno não pode mentir. Ele não pode dizer algo simplesmente por dizer, porque toda palavra que sai da boca do Eterno, ela tem um significado e ela tem um objetivo futuro. O Eterno nunca faz nada pensando só em agradar alguém. Todas as vezes que o Eterno traz uma promessa à vida de uma pessoa, é pensando naquilo que a pessoa vai receber, mas olhando sempre para o futuro. E o futuro significam gerações. Algo que Abraão e Sara receberam vem repercutindo através das gerações e nos alcança até os dias de hoje. Ou seja, perceba o tamanho da importância do cumprimento de uma promessa do Eterno na vida de um casal que, humanamente falando, estaria impossibilitado de receber este tipo de bênção, ou seja, da concepção de um filho. Para nós hoje isso parece tão pequeno, mas não é, porque neste caso se tratava da edificação da nação de Israel. Começa com Abraão, mas ele seria o pilar principal que teria que dar continuidade, e para dar continuidade ele precisaria ter um filho com a sua esposa, não com a concubina, como aconteceu dele ter Ismael com Agar. Ismael nada tem a ver com a promessa do Eterno, e muito menos Agar.
mas Sara sim. Então, do ventre de Sara precisaria acontecer a concepção. Por quê? Porque o Eterno precisaria intervir de uma forma milagrosa para mudar uma estrutura ou várias estruturas internas em Sara e mudar a alma dela, para que a alma dela pudesse se alegrar com isso, e quando Sara e Abraão estivessem juntos, então a concepção aconteceria, tá? Por isso a promessa é tão extraordinária. O santo bendito seja ele disse aqui: voltarei a você na época. Isso se refere a um anjo ou o próprio Eterno, tá? E não achamos que escrito que ele retornou em algum momento. Talvez isso esteja mencionado nas palavras: o Eterno visitou Sara como havia prometido. Mas visitou aqui está no passado. Então isso significa que entre o capítulo 18 e o capítulo 21, em algum momento entre esses capítulos, o Eterno foi e visitou Sara e cumpriu a promessa, que era uma restauração em Sara. Não só uma restauração física, mas uma restauração nas emoções de Sara, na alma de Sara, para que Sara pudesse alcançar a promessa e se alegrar com a promessa. Por quê, amados? Quando uma promessa demora muito a se cumprir, surge uma certa circunstância que atrapalha na vida da pessoa, porque ela vai perdendo todo o seu ânimo, todo o seu interesse naquela promessa. Vai chegar um momento que a promessa não se torna mais relevante. E essa promessa, ela não só era relevante, como ela era fundamental para o futuro de Israel, mas ela tinha que ser relevante para Sara. Sara não podia deixar de perder o interesse em ter um filho, e muito menos Abraão. Por isso é que quando veio essa palavra, então Sara depois é visitada pelo Eterno e concebe para poder ter Isaac. No entanto, em Gênesis 21:1 também pode estar se referindo à própria visita registrada no capítulo 18, né? É uma possibilidade. De acordo com isso, aquele verso está nos dizendo que quando o Eterno visitou Sara, ele a fez conceber. Então são duas opiniões. Uma opinião que houve uma anunciação e depois uma visitação, e uma opinião de que a anunciação e a visitação aconteceram concomitantemente, ou seja, no mesmo momento, tá? E o Eterno comunica ainda mais esse fato quando ele diz que retornaria no futuro, e Sara já estaria grávida, tá? Em outras palavras, o Eterno afirma o que o Eterno fez por Sara, ou seja, ele a fez engravidar durante a visita. Então, essas são algumas possibilidades do que pode ter acontecido com aquele momento em que Hashem e os dois mensageiros visitam Abraão e Sara, tá? Estamos aqui com as possibilidades em aberto para tentarmos compreender o que aconteceu. Mas o mais importante não é entender o tempo que isso aconteceu, mas é entender que o milagre ocorreu. O que é importante salientar aqui é que houve um milagre, e esse milagre vai transformar a vida desse casal, tanto que o nome da criança vai ser Isaac, que significa ele rirá. Ele quem? Isaac rirá, mas a família, Abraham iria rir, Sara iria rir, as pessoas que estariam ao seu redor e que conheciam a história da família também ririam de alegria por poderem contemplar com seus próprios olhos que a promessa do Eterno havia se materializado na figura daquela criança. Então isso é muito importante a gente notar, que aquela criança traria alegria, tá? Alegria, o que é uma coisa que o casal, lá dentro do seu âmago, na sua alma, nas suas emoções, precisavam e muito disso. Então, o nascimento de Isaac seria um marco que traria uma restauração para a vida de Abraham e Sara. De qualquer maneira, tá, essa alusão enigmática à visita do Eterno a Sara,
implica que esse contato ou proximidade com o divino era necessário para ela conceber. Por que eu estou dizendo isso? Por que está escrito isso? Tá? Porque se o Eterno não intervisse, de alguma forma, ela continuaria sendo uma mulher estéril. Isso não precisa ser entendido como uma relação sexual, que o Eterno sempre usa uma mulher, como nós encontramos nos mitos greco-romanos. Não, não. Na história de Yitzhak não tem nada daquela luxúria, daquele encontro do ser divino, que ele vai possuir a mulher, blá, 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 tá? Mas o que acontece aqui é algo completamente diferente. É uma visitação, é o Eterno olhando para aquela mulher piedosa, uma mulher temente ao Todo-Poderoso, uma mulher que tinha uma emuná, uma fé no seu coração, uma obediência no seu dia a dia, que capacitava e a habilitava a poder ser um vaso para que um milagre acontecesse. Porque, irmãos, os vasos nos quais o Eterno toca para que grandes milagres aconteçam, via de regra, são pessoas obedientes. Pessoas que já têm uma caminhada com o Eterno e que creem que o milagre possa acontecer, porque o milagre, ele não é para qualquer pessoa, é para quem acredita. Se a pessoa não acredita em milagre, por que ela receberia um? Entende isso? Mas no caso deste casal, como o Eterno já havia falado com Abraham e havia dado a ele a promessa, isso ficou latente no coração daquela mulher. Em algum momento da nossa vida vai acontecer algo e vai nascer uma criança. Então, eles sabiam, ambos sabiam que algo iria acontecer. E Sara, então, sabe que houve um momento da sua vida em que o Eterno veio e tocou nela e o milagre aconteceu. Concepções divinas. Vamos falar um pouquinho sobre isso dentro do judaísmo? O nascimento de Yitzhak não é o único na Bíblia, né, em que uma concepção divina ou angélica está implícita. Quando Eva nomeia Caim, ela explica o nome dele dizendo: eu criei o homem com o Eterno. Então, dentro do texto hebraico, se acredita que pode ter sido, que quando Caim nasceu, ele pode ter sido fruto de uma intervenção do Eterno na vida de Eva, tá? Isso é uma possibilidade. Disse que os filhos de Deus se propagaram com mulheres e produziram gigantes. Isso também é uma possibilidade lá no texto de Gênesis 6, de 1 a 4. Porém, tem uma questão aqui, que os seres espirituais ou anjos, né, eles não têm esperma, eles não podem gerar esperma, tá? Então isso deveria acontecer através de um outro mecanismo, como foi no caso de Yitzhak. O nascimento dele se deu através do encontro do casal Abraham e Sara, porém Sara padecia de um problema que foi curado. Então essa cura que houve com Sara, dessa incapacidade de ser mãe, a incapacidade de gerar, a incapacidade de ter filhos, que é a esterilidade, essa incapacidade então foi restaurada e no corpo de Sara houve uma reação na qual, quando ela se encontra com Abraão, há a liberação do óvulo do espermatozoide e a fecundação, tá? Com o ser espiritual isso não é possível, porque o ser espiritual, seja homem ou seja mulher, ele não tem essa contrapartida física para dar para o parceiro, ok? As obras do segundo templo, em 1 Enoque 106 e Gênesis Apócrifo na coluna 2, descrevem como o pai de Noé, Lamer, estava preocupado com o fato de Noé ser o produto de um ser divino e não seu próprio filho. Isso também é uma lenda que tem dentro da tradição judaica, de que Noah, né, não era filho de Lamer, né, mas que ele tinha sido fruto de uma concepção divina. Sansão também aparece ser um produto, né, de uma união entre a esposa de Manoah e um anjo visitante. Então, todas essas coisas, elas demonstram que há a possibilidade do Eterno intervir
intervir para que uma criança possa vir ao mundo, tá? Algumas fantasiosas, outras não, mas há a possibilidade do Eterno realmente, através de um milagre, fazer com que uma criança nasça, tá? Diferentemente dos relatos dos filhos de Deus, nada carnal está implícito na história de Isaac, apenas que Sara precisava estar em proximidade física com a divindade para que a concepção milagrosa produzisse efeito. Por isso, o Eterno vai visitar Abraão e Sara, junto com aqueles dois mensageiros. Então, isso é interessante porque, nesse caso, precisou que fosse liberada uma palavra para Abraão, dizendo: a tua mulher vai conceber, e por esse tempo eu vou voltar e ela terá um filho nos braços. Então, precisou que isso acontecesse de forma presencial, para que Sara, então, pudesse ser alcançada por um milagre. O Eterno precisou estar presente, próximo a ela, para que isso pudesse acontecer. Nem sempre isso acontece. A maioria dos grandes milagres acontece sem a presença do Eterno, mas através da presença do Espírito Santo, que vem, toca na vida de uma pessoa e traz um milagre, e faz com que algo sobrenatural aconteça na vida de uma pessoa, como uma cura, uma libertação, uma salvação. Tudo isso vem quando nós estamos num momento em que o ambiente é propício para que essas coisas aconteçam. O Espírito Santo está entre nós e através dele essas coisas acontecem, tá? O filósofo judeu Filo de Alexandria, um judeu helenístico, ele leu explicitamente o relato do nascimento de Isaac como referente a uma concepção divina. Ele acreditava que um mistério filosófico importante era inerente à história do nascimento de Isaac. Isaac representa alegria, né? Como eu já falei, o seu nome significa ele rirá, porque ele é um com poder por trás do universo. Isso ocorre realmente porque Isaac é filho do Eterno e não de Abraão, segundo a concepção filosófica de Filo de Alexandria, tá? Então, quando esse homem começa a entrar com a filosofia dentro da Torá, ele diz o seguinte: não, essa alegria vem não porque Isaac é filho de Abraão, mas porque ele é filho do Eterno. E na realidade nós percebemos e vimos pelos fatos narrados aqui que o Eterno só curou Sara da esterilidade, mas precisou da genética de Abraão para que isso pudesse ocorrer, ou seja, os genes de Abraão precisavam estar presentes ali para que isso pudesse ocorrer e Isaac pudesse nascer, tá? Quando a felicidade, que é Isaac, nasceu, ela diz na piedosa exaltação: o Eterno me fez rir, e quem quer que ouça dela se alegrará comigo. Entendeu? Agora, olha só, abram os ouvidos, portanto, vocês iniciaram e recebam os mistérios mais sagrados. Rir é alegria. E isso é uma coisa interessante, porque a bênção, o cumprimento da promessa fez Sara rir, fez as pessoas que estavam em volta dela rirem. Isso é uma coisa muito interessante, irmãos, porque essa expressão causou equivale a dizer que gerou, tá? Que o Eterno gerou Isaac, mas ele gerou não no sentido dele ter que excluir Abraão do processo, mas no sentido de que ele curou Sara para que Sara pudesse então trazer à luz o menino Isaac. Isso é muito importante a gente entender. Toda vez que uma promessa é cumprida, ela traz alegria. Toda vez que nós recebemos uma bênção da parte do Eterno, isso alegra o nosso ser. E não é só nós, as pessoas que estão ao nosso redor são participantes disso. E não é só alegria. Lembre-se que o cumprimento de uma promessa, que nesse caso é um milagre, ele redunda em fé, não só para nós, como para outras pessoas. Por isso é tão importante a gente entender
que o milagre, ele gera a fé em várias pessoas que ouvem acerca dele. Quando você, por exemplo, assiste um vídeo ou ouve um relato de alguém que foi alcançado por um grande milagre, aquilo não traz fé ao seu coração? Exatamente isso. Então, todas as vezes que uma bênção, que um milagre acontece na vida de alguém, isso é relatado, faz com que outras pessoas possam ser participantes deste mesmo milagre. Como? Através da fé que entra em seu coração e elas dizem: se aconteceu com fulano, é possível acontecer comigo também. Isso é uma coisa interessante, porque a Bíblia deixa registrado os milagres com a finalidade de me levar a crer que se aconteceu com aquelas pessoas que eram humanos como nós somos, acontecerá conosco também. Se aconteceu naqueles dias e se o Eterno ele é imutável, então isso pode acontecer conosco em nossos dias também, tá? E o texto continua dizendo assim, tá? E apresentarei como testemunha competente a prova do que disse o mais santo Moshe, pois ele apresenta Sara como concebendo um filho quando o Eterno a viu sozinho, mas ele a representa como dando à luz a seu filho, não aquele que a viu na época, mas aquele que estava ansioso para alcançar a sabedoria, e o seu nome é chamado Abraão. Então veja que interessante, é como se isso estivesse nos dizendo que Sara, ela concebe um filho quando o Eterno se aproxima dela, mas o objeto, aquele que fez possível a concepção, foi Abraão. Por quê? Porque Abraão alcançou uma sabedoria do Eterno, ele alcançou uma intimidade tão grande com o Eterno que ele soube esperar e soube se posicionar da forma correta quando ele vê aqueles homens chegando à sua tenda. Ele os reconhece e oferece a eles o melhor. E isso também, irmãos, é uma coisa impressionante, porque Abraão sabia que aquelas pessoas que haviam chegado ali não eram homens comuns. Ele dá a eles toda a deferência, dá a eles tudo aquilo que ele tem de melhor, porque ele sabe que algo está prestes a acontecer quando ele se encontra com aquelas pessoas, tá? Então, por isso é que Isaac é chamado de filho de Deus, porque Isaac aponta para um acontecimento que foi inédito até aquela época. Ou seja, de uma mulher ser alcançada, ser tocada pelo Eterno, sem ter nenhum contato físico com ele. Ou seja, a concepção foi milagrosa, o que aconteceu foi um milagre. Só a presença do Eterno ali fez com que Sara pudesse ser alcançada pelo milagre. Isso nos mostra que, nos dias de hoje, a presença do Espírito Santo, onde nós estamos, pode trazer quebras de paradigmas, pode trazer milagres, pode trazer curas, pode trazer libertações. Só a presença. Veja que aqui não houve toque, não houve uma imposição de mãos, nada disso aconteceu. Somente uma palavra. O Eterno disse que ele voltaria e que Sara teria um filho. Isso foi suficiente. A palavra que sai da boca do Eterno é suficiente para causar um milagre na vida de Sara. E como é que o filho, chega a essa explicação? Ele interpreta esse comentário de Sara de que o Eterno me causou risos, como significando que o Eterno gerou Isaac. Isso é a opinião dele, tá? Ele interpreta esse causou como gerar, entendeu? E substitui Isaac por risos, já que Isaac significa riso, entendeu? Então, isso aqui aconteceu quando Sara tinha 90 anos, o que é uma coisa impossível para nós em nossos dias. Como uma mulher de 90 anos vai ter um filho? Como isso vai acontecer? Então, na interpretação de Filo, que é esse filósofo judeu do século I, ele acaba
dizendo, ele acaba mostrando, né, que esse causar risos, para ele, é como se nesse momento o Eterno tivesse gerado nela a criança. Então, essa é a interpretação dele, mas eu creio que naquele momento em que Sara é visitada pelo Eterno, naquele momento acontecem as duas conexões, ou seja, o Eterno, ele além de falar, ele libera algo espiritual na vida de Sara através daquela palavra, que faz com que ela seja tocada, e a partir daquele instante ela possa novamente ter aquele impulso de desejar um filho, de querer um filho, de estar com Abraão para que algo aconteça. E depois o resultado a gente já sabe, né? Isaac nasceu. O paralelo disso é impressionante, porque Isaac, ele tem um paralelo muito forte com o Yeshua. E o nascimento de Yeshua se deu assim, olha. Ora, o nascimento de Yeshua, o ungido, foi assim. Estando Miriam, sua mãe, desposada com Yosef, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então Yosef, seu marido, homem justo, a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um mensageiro do Eterno, dizendo: Yosef, filho de David, não temas por receber Miriam, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que interessante, amados. Da mesma forma como aconteceu com Sara, vai acontecer agora com Miriam, porque o Eterno visita Miriam, e antes, nesse caso aqui é um pouquinho diferente, porque antes de Miriam ter contato físico com Yosef, tá? O Espírito Santo faz o papel do homem aqui para poder fecundar o óvulo de Miriam. Então, neste caso, a única diferença é que o homem não entra. Miriam, ela não é estéril, mas o nascimento de Yeshua, o Messias, precisaria se dar de uma forma milagrosa. E neste caso, o Messias pode ser chamado, sim, Filho de Deus. Por quê? Porque o Eterno, através do Espírito Santo, toca na vida de Miriam, faz o papel do espermatozoide, gera Yeshua, e Yeshua então vai para o ventre de Miriam, e Miriam então passa a ser o receptáculo humano que vai trazer o Mashiach ao mundo. Então aqui tem uma proximidade muito grande entre Isaac e Yeshua. E se nós tomarmos a vida de Isaac, você vai ver que existem outros paralelos muito interessantes entre ele e Yeshua. Isso ficará para uma próxima conversa nossa. Mas o importante que precisa ser mostrado aqui nesse instante é que assim como Isaac é visto como uma criança que nasceu de uma concepção divina por conta da intervenção do Eterno, curando Sara da esterilidade, e Yeshua também nasce da mesma forma, fazendo esse paralelo de uma intervenção do Eterno, do Espírito Santo, em Miriam para que ela pudesse gerar. E é uma coisa muito interessante, porque isso nos conecta à questão do milagre. O Mashiach nasceria de um milagre, né? O profeta Isaías diz que o Eterno daria um sinal, a virgem conceberia. E é uma coisa bem interessante, porque a palavra sinal em hebraico é ot, e significa um sinal miraculoso, um milagre. Então, o texto, se ele pudesse ser lido de uma outra forma, seria: o Eterno vos dará um milagre, a virgem conceberá. E foi justamente isso que aconteceu com Miriam. Ou seja, o paralelo de Isaac, mais a profecia de Isaías, culminam com o nascimento de Yeshua, apontando para a redenção. Assim como Isaac também é a redenção para a família de Abraão, porque ele vai depois dar origem a 2 filhos, e entre eles Yaakov, que vai gerar as 12 tribos. Assim como isso acontece com Isaac,
e Yeshua também. Só que Yeshua tem uma questão muito específica. O seu nome significa que ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então isso é muito interessante, é muito intenso esse paralelo que existe entre Yitzhak e Yeshua. Tá? Então, o nascimento de Yitzhak tem essa conexão natural, ligando ele com Yeshua, tá? E isso é algo que nós vamos depois desdobrar em outros fatos. Que o Eterno possa abençoar a sua vida. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Dê um like aí no nosso vídeo. Fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo e inscreva-se no nosso canal. Verei você na nossa próxima Parashá. Que Hashem, o Hakadosh Baruch Hu, o Santo Bendito seja Ele, te abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach.